Olá, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu vou contar para vocês como adotar uma dieta low carb sem estourar o orçamento. Eu tenho dicas preciosíssimas para vocês aqui durante a nossa live de hoje. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E se vocês quiserem aí fazer uma low carb sem gastar o zóio da cara, chega mais que eu vou mostrar para vocês. Eu sei que eu tenho muito a agregar com isso aí, porque eu também sou mão de vaca, para falar a verdade. Então, eu tô sempre... não é questão, acho que ser de mão de vaca, né? Mas é uma questão de controlar o orçamento e gastar com aquilo que realmente importa, tá? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre como adotar uma dieta low carb sem estourar o orçamento. Mas antes, eu preciso dizer que estamos fazendo o aquecimento, né? Essa live aqui, ela faz parte do aquecimento da imersão low carb. Teremos várias lives com excelentes profissionais também, tá? E todos os dias, e tudo isso para chegarmos na semana do dia 12 de junho, com a aula 1 da imersão low carb às 19 horas. E para aprender, né, a como emagrecer de forma saudável e definitiva comendo comida gostosa de verdade. Também teremos mais duas aulas, né? A aula 2 no dia 14 e a aula 3 no dia 16. Também às 19 horas, tá? Só recapitulando, dia 12, 14 e 16 de junho vocês têm encontro marcado comigo, tá? Mas precisa se inscrever. Tem que se inscrever, clicar no link da minha bio e depois lá é bem fácil, tá? Mas precisa se inscrever, tá ok? E não deixa para depois, não deixa para daqui a 2 meses, porque daqui a 2 meses você pode ter atingido todos, né? Ou parte dos seus objetivos ou apenas ter perdido 60 dias. Então vai lá, clica, se inscreve e bora! Pessoal, bora lá pro conteúdo então! Qual que é o conteúdo de hoje? Como adotar uma dieta low carb sem estourar o orçamento. Então assim, pessoal, vamos lá. Adotar uma dieta low carb, né, pode ser desafiador, mas também uma experiência, né, obviamente uma experiência gratificante. Com a mentalidade correta, suporte, informação, né, informações adequadas, você pode alcançar resultados sensacionais e na jornada, né, de vocês aí de bem-estar em busca de saúde. E nessa live hoje nós vamos explorar, né, sobre como adotar uma dieta low carb sem gastar muito dinheiro e como alcançar os objetivos de perda de peso e saúde em geral, tá? E em primeiro lugar, boa noite pessoal, boa noite a todos vocês que estão entrando agora. E se vocês quiserem ajudar mais pessoas aí, faça o seguinte: compartilhe essa live, clique no aviãozinho aqui embaixo, compartilhe a live para a gente poder ajudar mais pessoas. E isso vocês me ajudam também, porque vocês entregam meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, nós vamos falar aí sobre os benefícios. Opa, seja muito bem-vinda. Espera aí que tá quente aqui. Esquentou. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os benefícios de uma dieta low carb. Então, para quem está começando aí, essa parte é muito importante. Para quem, obviamente, né, já está na low carb, também é interessante, porque vocês acabam sempre aprendendo coisas novas. Mas vamos falar aqui sobre os benefícios. Então, para quem está começando é bem interessante, porque muitas vezes não sabe, né, tudo que a low carb pode fazer por você aí, tá? Essa abordagem alimentar, né, pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, o que, por sua vez, leva a níveis de energia mais altos e um risco reduzido de desenvolver diabetes e outros distúrbios metabólicos, tá? Indivíduos, né, abençoados
como vocês já sabem, que seguem uma dieta low carb, geralmente consomem menos, né? Consomem menos carboidrato, né? Zero açúcar, o que pode ajudar a reduzir as vontades, né? O que ajuda muito as vontades, principalmente as vontades de comer doce. Que uma galera aí tem, que eu sei disso, tá? Além disso, o consumo de proteína e gorduras saudáveis, né, pode ajudar a se sentir saciado, né? Ele ajuda na saciedade. Por que é tão bom, né, fazer low carb? Porque a gente não precisa comer toda hora. A gente se sente mais tranquilo. Aquela vontade louca de comer a todo momento, a gente perde, vai embora. Porque não porque os alimentos que nós consumimos na low carb, eles são nutricionalmente densos. São alimentos que realmente o nosso corpo usa para alguma coisa, né? E não apenas como uma energia barata, como né, a questão do excesso de carboidratos. Então, o nosso corpo ele usa isso e nos dá um período maior de tranquilidade. Então, a gente não fica o dia inteiro ciscando, né, comendo. Eu costumo dizer pro pessoal que nós não somos aves que precisam ficar o dia inteiro ciscando. Nós temos que comer coisas densas para segurar por mais tempo. E aí, mas chefe, peraí, não era sobre economia e tudo mais? Tá aí um ponto extremamente importante. Por quê? Se você se sente saciado por mais tempo, né, por período mais longos, você reduz a quantidade, a frequência de alimentação. Reduz lanches excessivos e, né, também a comilança em excesso, porque muitas vezes nós comemos por uma questão de costume, né? A gente senta na mesa para tomar café, daqui a pouco às 10 horas tem que comer um negocinho, porque é costume, meio-dia tem que almoçar, porque é costume, 3 da tarde, a hora do café, que a gente parou para pensar, a gente comeu o dia inteiro. A gente nem tá com fome, tá comendo. Ou a gente tá com fome, né? Porque uma dieta baseada em carboidratos, a gente sente bastante fome. Então, lanches excessivos, dinheiro. Vai gastar mais dinheiro. Comer em excesso, vai engordar. Então, a gente tem que sempre parar para pensar que fazer muitos lanches, né, numa vida convencional, gasta muito dinheiro. Então a pessoa troca para low carb, faz 2, 3 refeições por dia, tá dizendo que é caro. Não, ela tá dizendo que é caro porque ela quer uma desculpa para fugir da low carb, tá? Porque eu sei como é que é no início, a gente quer arrumar desculpa para fugir, né? É sempre assim. Ah, não, porque para mim não sei o que, para mim não deu, claro, você vai ter um início de adaptação, existe uma fase de adaptação para tudo na vida. Eu costumo dar um exemplo, pessoal, que é o seguinte, quando você faz uma mudança, né, uma mudança de casa mesmo, a mudança, ela não gera um baita de um estresse. Eu não sei quem aqui já se mudou e sabe o que eu estou falando. Gera um baita de um estresse. É horrível fazer mudança. É um saco fazer mudança. Você perde tempo pra caramba. Você tem que cuidar de tudo. E dá um estresse absurdo. Porque daí o cara sai batendo na tua casa, sai arrebentando as portas e destrói teu armário e não sei o que. E daí você tem que cuidar dessa casa para parar as coisas, para ver a luz, tirar do seu nome, não sei o que, daí você vai lá do seu... Beleza, é chato pra cacete, né? Fazer mudança. Mas ela é necessária para um bem maior, para você se mudar para um lugar melhor, né? Então, qualquer mudança na sua vida, ela vai gerar um estresse.
Ela vai ter algum problema, não adianta, né? É normal isso acontecer. Então, a gente precisa parar de dar desculpa, de arrumar desculpa. Boa noite, amigo. Boa noite, seja bem-vindo. Então, pessoal, parar de dar essas desculpas é fundamental. E olha só, uma outra questão, eu já vou chegar na parte mais da economia em si, né? Que é o objetivo, né, da nossa live de hoje, mas claro, eu preciso todo fazer uma introdução e trazer conhecimentos, porque também tem bastante gente nova por aqui e eu me sinto na obrigação de trazer os conhecimentos mais básicos, tá? Então olha só, pessoal, entender, né, os macronutrientes também é extremamente importante, né, ao adotar uma dieta low carb. É essencial como, assim, saber como ajustar a ingestão desses macronutrientes de acordo com os objetivos, né, e necessidades nutricionais. É claro que é diferente de um atleta para uma pessoa, né, que não está fazendo exercício, e mesmo assim dá para emagrecer, tá? Pelo amor de Deus, vamos parar com essa coisa de que precisa fazer exercício, porque eu perdi peso sem exercício. Não estou falando que eu indico fazer isso, tá? Não estou falando que é o ideal, que é não sei o que, não, só estou falando que eu fiz. Eu fiz assim, eu perdi peso sem fazer exercício. Oi, Luana, boa noite. Eu perdi 18 quilos sem fazer exercício algum, tá? Então só quero dizer isso. Por que eu falo isso? Não é que é o que eu indico, é só para que vocês entendam que dá para fazer isso. Às vezes a pessoa precisa do pontapé, mas ela precisa do pontapé inicial. Então vamos primeiro na alimentação. Aí alguns falam, não, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, uma caminhada, tem que não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa desiste mesmo, né? Porque não tem como. A pessoa do nada não faz nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada, e daí quer que ela faça tudo. Não tem condições, né? Não dá. Ó, mas é isso aí, é bom. A Jennifer ali falando, ó, que ela faz caminhadas, exercícios em casa para ajudar com é isso aí, muito bom, tem que fazer com o que você tem. E assim, né, por exemplo, né, se você vai querer aumentar, né, a ingestão de proteína para ter, né, para apoiar, né, o crescimento e reparo muscular, e reduzir o consumo de carboidratos para promover a queima de gordura, né, é fundamental você entender essa parte, né? Gorduras saudáveis como azeite, nozes, abacate, são gorduras boas que você pode colocar na sua alimentação. Mas, né, espera aí que eu já vou colocar mais um ponto bem importante aqui que muitas pessoas acabam confundindo, né, pessoal? Assim, não exagerem. As gorduras, elas não viram purpurina, né? Não é assim. Cada grama de gordura tem 9 calorias. Cada grama de proteína e carboidrato tem 4. O que eu quero, né, dizer com isso? Né? O que eu estou fazendo aqui não é colocar medo de consumo, no consumo de gordura, tá? Mas eu quero alertar sobre o abuso no consumo delas. A gente deve perder o medo de consumi-las, não a noção, né? Perder a noção no consumo de gorduras é um erro bem frequente que eu vejo por aí, tá? As pessoas, low carb pode bacon, pode não sei o que, a pessoa vai lá e pega tudo. Não é assim que funciona, tá? Então olha só, vamos lá. Comer saudavelmente, né, com um orçamento, né, não tão absurdo, pode parecer desafiador. Eu até assumo que pode parecer, mas não que é. Mas é totalmente possível, né? A gente vai discutir estratégias, né, para ajudar a comer bem e sem gastar demais. Por exemplo, adquirir. Agora vamos lá.
Vamos lá. Adquirir alimentos de época, de estação, é muito interessante, tá? O que seria isso, né? Por exemplo, eu não sei se vocês já se deram conta, mas o preço dos vegetais oscila muito. Isso quase sempre é por conta da época, tá? Quase sempre eu tô falando, é óbvio que tem várias outras coisas, tá? Mas é só um exemplo que eu tô dando para vocês. Na maioria das vezes é por conta da época. Então, não queira comer morango fora de época, né? Você vai pagar a parcela de um carro numa bandeja, não adianta. Então, assim, opte sempre por frutas de época. São as frutas que estão mais em conta, né? O brócolis, ó, a Jennifer falando, brócolis R$ 8,99, tá surreal, sem condições, né? Eu fiz na semana passada o risoto com arroz de brócolis, mas foi uma opção. Dá para fazer com outras coisas, dá para fazer com couve-flor. Couve-flor estava mais em conta. Também não estava tão barato, mas estava mais em conta. Mas a gente sempre tem outras opções. Então, se alertar a época dos vegetais é bem interessante, viu? É uma coisa que eu, como chefe de cozinha, sempre fazia isso nas cozinhas que eu chefiava. Porque eu trabalhava sempre com custo, né? Então eu tenho que sempre diminuir o custo, né, para aumentar o lucro. Então tem sempre esse ponto. Por isso que hoje eu trago, além de boa comida para vocês, eu trago essas outras orientações para vocês, para tornar não só a comida de vocês mais gostosa, mas a dieta mais prática, a dieta mais barata, né? A dieta mais gostosa, eu já estava junto, enfim. Então, ingredientes de época é fundamental. Falaram ali uma coisa que eu já vou falar, Ó, a época de chuchu. Chuchu dá para fazer, tá? Dá para fazer o arroz com chuchu também, tá? Tipo arroz. Dá para fazer espaguete de chuchu. Pode fazer, fica uma delícia. Dá para fazer tanta coisa com chuchu, tá? Mas esses aí eu gosto bastante. Faz igual como se fosse fazer couve-flor, faz chuchu. Ou você pega o chuchu, passa no negocinho de fazer espaguete, tira ele e depois corta tipo arroz. Fica muito legal, viu? Fica muito legal mesmo. Chuchu é bem interessante, é bem neutro, né? Ó, a Inês, me sinto privilegiada. Moro em uma chácara, posso afirmar que é tudo orgânico e bem mais barato. Que legal, isso é muito bom, né? Boa noite pessoal que tá chegando. Vai ficar assim, vai ficar gravada. Depois você bora assistir. Ó, então vamos lá. Outra coisa, tá, bem importante, é comprar ingredientes em maior quantidade, né? E planejar as suas refeições com antecedência, né? Isso é uma ótima maneira são ótimas maneiras de economizar dinheiro, né? Claro que precisamos avaliar a procedência sempre e pedir o laudo também, no caso de comprar farinhas, né? De oleaginosas, mas assim, sai sempre muito mais em conta. Pode conferir que vocês vão ver. Quanto a isso que eu tô falando, questão de farinha e tudo mais, as pessoas, nossa, mas a farinha de amêndoas é muito cara. Pessoal, seguinte, a amêndoa ela não é uma coisa que faz parte diariamente da alimentação low carb. Não é assim. Alimentação low carb a gente tem em base nas carnes vegetais. Então, assim, a amêndoa ela é um luxo ali que a gente coloca. Então, vocês não precisam disso diariamente. Cuidado com quem fala que vocês precisam disso todos os dias, porque não é verdade. Vocês têm que ver o que faz parte da low carb e o que, de fato, é só um plus, né? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, para não ficar dependentes, né, de ficar comprando coisa. Aí é claro que vai se tornar mais caro, né? Com certeza. Vamos lá.
Vocês também podem, tá, optar por fontes mais baratas de proteína, tá? Vamos lá, fontes mais baratas de proteína. Como? Ovos, tá? Ovo eu como todos os dias, ovo. Como ovo todo dia. E aí o pessoal, não enjoa? Não enjoo. Mas eu sei que a grande maioria enjoa porque mal sabe preparar diferentes tipos de ovos, fazer diferentes preparos com os ovos. E eu já até lembrei de uma coisa, tá? Que no evento, né, que eu falei no início, na imersão low carb, que nós vamos fazer no dia 12, 14 e 16 de junho agora, de junho, às 19 horas, 12, 14 e 16, vocês têm um e-book que vocês ganham, tá? Tudo gratuitamente, que tem várias formas para variar os ovos, vários preparos, vocês têm umas receitas bem legais, vocês têm bastante coisa. Então fiquem ligados, não esqueçam de se inscreverem no link da bio, tá? Imersão Low Carb, tá? Vai ser muito show, falta aí menos de 15 dias, falta tipo 10 dias aí, mais ou menos. Então se inscrevam, eu vou contar com a presença de todos vocês. Link lá na minha bio, tá? Não deixa para depois, vocês vai perder e daí vocês vão ver. Pessoal, boa Nath, vai ser show, vai ser bem legal, viu? E aí, vamos continuar, pessoal. Seguinte, eu estava falando das fontes mais baratas de proteína, né? Então os ovos, como eu falei para vocês, os ovos eu consumo diariamente e indico também que vocês consumam diariamente, porque ele dá uma economia absurda, né? E ele é muito nutritivo. E eu sempre costumo falar para o pessoal que quer começar low carb e ainda às vezes tem um pouco de dúvida, né? Tem um pouco de receio, faz um teste. Se você come de manhã pão, bolo, não sei o que, faz um teste. Amanhã você vai acordar e vai comer só ovo. Ovo pode ser frito, pode ser coisa. Mas se for fritar, usa uma banhazinha, ou manteiga, ou um pouquinho de azeite, né? Não para encharcar, mas faz um ovinho frito ou cozido e come, né? Você vai ver que o ovo vai manter a saciedade muito mais tempo, tá? Normalmente as pessoas comem pão, bolo, coisa arada de manhã às 7, 8 da manhã, às 10 já estão morrendo de fome. Se você acorda e come ovos, você vai ter fome meio de 1 hora, fácil, tá? Então façam esse teste. E aí, mas os ovos são mais calóricos. Você coloca na ponta do lápis, vai ver tudo que você ia comer de manhã e coloca os ovos para você ter noção, tá? Não, no final das contas não dá mais calorias não, tá? Isso aí é intriga da oposição. Então vamos lá. Outras fontes de proteína que mais em conta, né? Peito e coxa de frango, tá? São bem em conta, bem legal, tá? Ó, e a Lu acabou de lembrar dos ovos cremosos, que tem uma receita que tá no Reels, bem legal. Peito e coxa de frango, tá? Uma opção bem interessante aí de proteína mais em conta. O pernil suíno, tá? Que na grande maioria das vezes nem é uma proteína gorda, o pessoal fala, mas não, o pernil em si ele não é, tá? A paleta é um pouquinho mais gorda, mas o pernil não é, tirando aquela camada externa de gordura, ele é super tranquilo, tá? Então não precisa, né? Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Eles são, né? Tipo, todas essas outras proteínas que eu passei são igualmente nutritivas e deliciosas, assim como uma carne vermelha, né? Então, vocês, para economizar, vocês podem colocar aí mais outras carnes também, né? E geralmente, às vezes também, o pessoal que mora mais perto da praia tem tem mais facilidade com pescados, né, e frutos do mar.
Eu sei que frutos do mar geralmente é mais caro, mas enfim. Mas são pescados, algumas pessoas têm mais facilidade. Então, é isso aí. Vocês devem optar por isso também. E também não esqueçam de consumir as vísceras, tá? Porque elas são muito nutritivas e geralmente elas trazem uma economia absurda, né? Então, o fígado de frango, gente, fígado de frango é muito barato, moela de frango é super em conta também, dá para fazer, dá para, sabe, é uma versatilidade absurda. Eu tenho receita de moela de frango, tá? No meu perfil aqui. Eu tenho fígado, eu tenho uma receita de fígado que dá para fazer de fígado com fígado de frango. Então, assim, caldo de ossos, né? O caldo de pé de galinha é super nutritivo, super saboroso. Para minha esposa que está grávida agora, eu estou fazendo para ela. Ela tá tomando com uma certa frequência. Então isso é bem legal, né? Bem nutritivo. Aproveitem, né, as vísceras, as coisas mais em conta. Tem algumas coisas que hoje em dia já nem tem mais como, né? Tipo a língua bovina. A língua tá cara pra cacete, né? Nossa senhora, a última vez que eu fui ver tava absurdo. Tava quase o preço de comprar um contrafilé, né? E então, e outra coisa que vou deixar mais para frente, porque senão a aula vai ficar muito grande. Para falar sobre a diferença lá de umas carnes de primeira para carne de segunda, mas eu vou deixar isso mais para frente, eu vou falando durante a semana. Isabelle Candeias, e quem não come carne tem que procurar outras fontes de proteína, né? Basicamente ovos, né? Ovos e ovos. Você tem que comer bastante ovos e provavelmente você vai ter que suplementar com alguma proteína, porque só a proteína dos vegetais não é suficiente, né? Em nenhuma dieta. Então você teria que ficar o dia inteiro comendo os vegetais para conseguir uma quantidade razoável, mais ou menos, ali de proteína. Então você teria que consumir bastante, tá? Ó, eu acho bem legal isso aqui, ó. Vamos lá. A dos Santos falando ali, ó. E os queijos, sempre os mais amarelos, né? Quem disse? Essa foi uma ideia que começou lá atrás da low carb. Inclusive, eu até já propaguei isso, tá? Eu assumo, eu já propaguei isso. Mas não. Por quê? Eles dizem que os mais amarelos é porque eles têm menos carbo. Ok, mas os queijos brancos, eles têm pouquíssimo carbo. Não faz sentido, muitas vezes, você pegar um queijo muito amarelo, fazer essa substituição, porque o outro queijo ele é muito menos calórico, por exemplo. O pessoal fala, mas ricota é queijo branco. Tranquilo, se você gosta de ricota, você pode consumir ricota, porque a ricota ela é baixíssima em calorias, então ela é super tranquila, né? Você não precisa ficar se apegando a isso, tá? Essa ideia de que você precisa consumir os queijos mais amarelos, isso aí já caiu por terra, tá? Tanto que hoje a gente falava lá atrás também, os lácteos, os laticínios light também não devem ser consumidos. Não existe mais isso, né? A gente só deve verificar se os derivados de leite light, né, eles não têm aditivos, por exemplo, amido e gordura vegetal hidrogenada, né, para suprir a falta dessa gordura, né, dessa gordura ali. A Luciana, ó, mas os queijos amarelos não têm menos lactose, açúcar? Sim, mas foi isso que eu falei. Eles têm, mas eles têm pouquíssimo menos. Ou seja, vamos lá. Um queijo parmesão, por exemplo, ele vai ter 0,2 de carbo. Zero praticamente. Zero. Aí você vai num queijo branco, normal, você vai ter 2 gramas de carbo, 3 gramas de carbo por cada 100 gramas. Você está entendendo?
Primeiro que não é para consumir 100 gramas de queijo, é muito queijo para você aí ficar consumindo e achar que tá bombando, né? Você tá entendendo que mentiram para você? Que a pessoa que propaga isso, tipo, nem viu as calorias, entendeu? Eu sei sobre o açúcar, eu sei, mas não tem problema, é isso que eu tô falando. Não tem problema, é pouquinho. Ah, mas daí, peraí, eu acredito que você está falando com relação a uma pessoa que é diabética e tudo mais. Se a pessoa tem que fazer um controle exato ali da glicemia, é outra história, mas daí é um caso mais à parte, mas na maioria dos casos não tem problema também consumir, tá? Então vamos lá, pessoal, ó. Vamos dar sequência aqui ao nosso tema aqui. Bora, ó. Deixa eu só juntar aqui. O planejamento, né, de refeições é fundamental quando se adota uma dieta low carb. Tanto no... Meu Deus, tá tudo parecendo aqui, tudo junto. Oi. Boa noite. Chegou aqui minha... Os dois chegaram aqui. Então, assim, pessoal, o planejamento, né, é fundamental, tanto no financeiro como na adesão à dieta. Falando nisso, eu vou falar sobre isso muito na imersão. Eu falo bastante sobre a adesão, sobre financeiro e várias outras coisas também sobre a low carb, com certeza. Então, né, não deixem de se inscrever, porque vocês vão ter cardápio, muitas ideias, tudo no e-book lindão com metas para facilitar, metas, tá? Ainda tem metas lá para vocês cumprirem, para facilitar ainda mais a vida de vocês e fazer com que a adesão, né, seja muito maior. Então, isso tudo para vocês que já fazem e querem dar um up ou que querem fazer a low carb, tá? Então, a gente vai dar exemplos de receitas saudáveis, de baixo custo, que vocês podem preparar com antecedência para economizar dinheiro, tempo, preparar as refeições, né? Não apenas para ajudar a seguir sua dieta, né? Mas para não cair em tentação. E também eliminar despesas desnecessárias com fast food, lanches caros e ricos em calorias vazias. E o seguinte, deixa eu ver aqui. A Fátima, faço 3 vezes por semana só com frutas e legumes. Isso é bom? Claro que não, Fátima. Não. Você não tem necessidade de fazer um negócio 3 vezes por semana. Eu sei que eles vendem como sendo um negócio detox, ou para desintoxicar, ou para não sei o que. Não. O que você precisa é manter uma constância num estilo de alimentação que seja saudável. E o que tem de errado com carnes e vegetais? Não tem nada. Nossa espécie está acostumada. Ela é isso que a gente está pronto para consumir. Então não faça esse tipo de coisa, tá? Isso tudo não é interessante. Isso tudo não é interessante. Ó, por fim, vou dar uma dica extra aqui, né? E manter-se motivado é fundamental para alcançar o sucesso em qualquer dieta. A gente vai falar sobre alguns desafios comuns que vocês podem encontrar, como lidar com vontade de doce, o estresse, de gerenciar o aspecto social da sua nova dieta, né? A gente vai dar dicas também para ajudar a manter o foco, como encontrar suporte na família, né? E até em comunidades online, tá? Pessoal, é importante também ter algum sistema, tá? Nossa, ainda nutricionista que passou. Ai, que coisa! Que eu fico indignado com essas coisas. Eu fico doido com essas coisas. Que saco, que coisa.
passa essas dietas detox da vida. E uma coisa que eu acho bem legal, para algumas pessoas funciona, e eu sou bem honesto em dizer que para mim não funciona muito, mas eu sei que para a grande maioria funciona. Uma recompensa, tá? Pelo progresso, né? Só que a recompensa não pode ser uma barra de chocolate todo dia que você seguir a dieta, né? Não é bem assim. Então, você pensar em algumas coisas, né? Ou seja, vamos lá, eu vou fazer um mês seguido sem fugir. E aí, quando eu fugir, eu vou me dar o luxo de comer uma coisa diferente. Pode ser uma coisa fora da low carb, não tem problema não, mas é numa refeição só. Vou lá, vou comer um lanche que eu gosto muito e fechou e pronto. Não é, que nunca mais eu vou poder comer coisas, né, que eu gosto. Não é assim que funciona. Mas isso é assunto para uma outra live. Eu só queria mesmo dar essa dica extra aí para vocês, tá? Boa também, café da manhã, abacate, ovo, café sem açúcar, show de bola, muito bom. Eu ainda colocaria aí mais uma opção de proteína, tá? Porque você está juntando o ovo com uma gordura. Eu colocaria mais junto, talvez mais alguma coisa para dar uma proteinada aí no seu café, porque acaba ficando muita gordura e pouca proteína no final das contas, tá? Então, toma cuidado com isso daí. Então, pessoal, seguinte, nós temos várias lives aqui durante essa semana, tem bastante coisa, bastante conteúdo para vocês vão gostar bastante do que a gente está preparando. A minha equipe, eu e minha equipe, a gente está trabalhando bastante para trazer os melhores conteúdos para vocês aqui nos próximos dias. Então, nos próximos dias e também durante a imersão low carb que vai acontecer dos dias 12, 14 e 16 de junho. Às 19 horas vocês têm um encontro marcado comigo. Então vamos lá, meu povo, porque adotar uma dieta low carb não precisa ser um fardo financeiro. Com planejamento adequado, alguns ajustes e uma atitude positiva, que foi agora que eu passei por último, você pode fazer esse estilo de vida funcionar para você alcançar seus objetivos de saúde e perda de peso. Então, meu povo, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa live de hoje. Essa live aqui é para vocês. Compartilhem. Coloca para mim o que vocês acharam no comentário também, quando essa live estiver disponível lá. E muito obrigado. A Lu, faça a imersão, os workshops também, faz tudo. Pode chegar. Bora! Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!